Olá, meninos e meninas, chegamos para mais uma orientação de avaliação, a nossa última avaliação do ano, a segunda avaliação do terceiro trimestre. Essa avaliação está disponível na plataforma do Positivo On. O conteúdo dela é equivalente ao volume 4 do nosso material didático. Ela vale 12 pontos. São 10 questões que a gente vai ler e orientar agora. Então, na questão 1, diz assim: sobre a ocupação da região sul do Brasil, indique a alternativa correta. Na letra A, fala que a vinda dos imigrantes europeus não influenciou fortemente a formação da população da região sul, sendo mais influente nessa região, a miscigenação entre indígenas, portugueses e africanos. Na letra A, então, diz que os imigrantes mais influentes foram os indígenas portugueses e os africanos na região sul e não influenciou a vinda de imigrantes europeus. Na letra B, fala do crescimento populacional que foi mais significativo na região sul, ocorrendo quando o governo imperial passou a incentivar imigrantes a se instalarem na região para colonizar os territórios vulneráveis a ocupações e explorações por outros povos. Na letra C, diz que a maior parte da região sul situava-se a leste do meridiano de Tordesilhas, nas terras pertencentes a Portugal. Por isso, essa região não tardou a ser colonizada pelos portugueses. Na letra D, diz que os alemães foram a leva de imigrantes que chegou mais tarde à região sul, em 1908, com o objetivo de trabalhar nas lavouras cafeeiras do norte do Paraná. Na letra E, diz que a região começou a ser povoada no início do século XX por imigrantes vindos do Nordeste para trabalhar nas propriedades agrícolas dedicadas ao cultivo da erva mate. Nessa questão, nós temos apenas uma alternativa correta que você vai marcar. Questão 2 diz assim: é importante destacar o papel do povo gaúcho na colonização das fronteiras agrícolas brasileiras. Sobre esse assunto, marque as alternativas corretas de acordo com o texto a seguir e com o conteúdo do livro didático. E aí diz assim: Gaúcha do Norte, Mato Grosso, histórico. A denominação Gaúcha do Norte, que lembra o Pampa rio-grandense, é referência à colonizadora gaúcha, que povoou a região. Esta empresa tem suas origens na cidade paraense de Cascavel, onde seus diretores possuíam uma rede de lojas de departamentos chamada Casa Gaúcha, famosa pela diversidade de mercadorias e credibilidade na praça. A empresa ampliou seu leque de negócios, surgiu então a Imobiliária Gaúcha, que adquiriu vasta área de terras em Mato Grosso. A grande maioria dos moradores de Cascavel é oriunda do estado do Rio Grande do Sul. Essa gente, que já havia migrado em massa para aquela porção do oeste paranaense, fez o mesmo em relação ao sertão de Mato Grosso, pontilhando o estado com seu linguajar e tradições peculiares. E aí, de acordo com o texto e com o que a gente estudou, as alternativas dizem o seguinte: na letra A, o Centro-Oeste foi a única região brasileira que não recebeu gaúchos para trabalhar na agricultura. Na letra B, diz que muitas cidades brasileiras foram fundadas por imigrantes vindos do Rio Grande do Sul. Na letra C, fala que ao migrarem, os gaúchos deixaram para trás seus hábitos e costumes, começando uma vida completamente nova nos lugares colonizados. Na letra D, os gaúchos também foram responsáveis pela colonização das porções ocidentais dos estados de Santa Catarina e do Paraná, além de Rondônia e Acre. Na letra E, diz que as cidades fundadas por imigrantes do Rio Grande do Sul guardam heranças das tradições sulinas. Dito isso, uma das alternativas está completamente correta e não esqueça de ler o texto novamente para você responder. Já na questão 3, a gente tem uma questão de múltipla escolha, então mais de uma alternativa está correta. Leia a notícia a seguir e depois marque as alternativas corretas sobre o clima da região sul. O enunciado já te diz que é mais de uma. Então, o texto diz assim: moradores de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, registram neve.
Moradores da cidade de São Francisco de Paula, na Serra do Rio Grande do Sul, registraram neve na madrugada deste domingo, 17 de julho de 2016. O fenômeno começou a partir das 4 horas da manhã e durou cerca de 20 minutos, segundo relatos. Os flocos de neve chegaram a formar uma fina camada branca nas ruas da cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, também houve ocorrência de neve fraca em Bom Jesus e Cambará do Sul, nos campos de cima da Serra Gaúcha. Lá, os termômetros marcaram -1 grau Celsius e -2 graus Celsius, respectivamente. Para a ocorrência de neve, é preciso ter uma massa polar intensa e úmida no ar. A frente fria que passou pelo estado deixou essa umidade e o choque com a massa polar provocou a ocorrência de neve, sustentou o meteorologista do INMET, Gil Russo. Os meteorologistas já previam o fenômeno nas partes mais altas da serra, o que levou milhares de turistas à região. Na letra A, diz que grande parte do território abrangido pela região sul está localizado ao norte do Trópico de Capricórnio, na área de ocorrência de clima tropical. Na letra B, diz que o inverno não costuma atrair turistas para a região sul devido ao frio intenso. Na letra C, o clima da região sul caracteriza-se por maior amplitude térmica anual e em determinadas épocas do ano as temperaturas podem chegar a -0 graus Celsius. Lembrando que amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Letra D, a massa polar a que o texto se refere é a massa polar atlântica, que tem grande influência nas condições atmosféricas da região sul do país, podendo provocar geadas e neve, especialmente nas partes mais elevadas como as serras. Na letra E, durante os meses de inverno, as regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se tornam atrativas para turistas que buscam sentir temperaturas baixas e observar as paisagens típicas dos lugares frios. E aí, de acordo com o que tem no texto, algumas respostas estão erradas, né? Você vai marcar as respostas corretas. A questão 4 diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Então, o texto tem algumas lacunas que devem ser preenchidas com palavras para que ele fique completamente correto, tá? E aqui a gente tem as alternativas com as sugestões das palavras que preenchem as lacunas e uma delas está completamente correta. Então, o texto diz assim: o clima X ocorre na região tal, na porção do território localizada no sul do trópico D, onde a incidência da energia solar é... E aí vai falar sobre a incidência. Dessa forma, as temperaturas médias anuais são mais alguma coisa do que nas regiões tropicais. Além disso, a região é afetada mais diretamente pela ação da massa de ar tal atlântica, responsável por temperaturas abaixo de 0 graus durante o inverno, especialmente em altitudes mais. Então, respectivamente, na letra A, a primeira palavra é subtropical, então seria o clima subtropical, e aí aqui tem outras opções, equatorial, e aí, seguido, uma dessas alternativas, ela é a que preenche todas as palavras corretamente, e apenas uma alternativa. Questão 5, a gente tem um mapa do relevo da região sul e os tipos de rocha que compõem essa região. É o mesmo mapa que a gente viu no livro didático. Então, de rosinha a gente tem os planaltos, de amarelo as depressões e de verde a planície. Os números indicam os nomes das depressões dos relevos na legenda. Os que estão pintadinhos com um pontinho são tipos de rochas sedimentares, e os que têm um xizinho, como aqui, são tipos de rocha cristalina. Analisando então e fazendo a leitura desse mapa, a gente vai fazer a marcação das respostas corretas aqui.
Cada sentença aqui, então, ela tem uma numeração. E essa numeração é porque depois de identificar quais sentenças são verdadeiras, você vai somar essa numeração para poder responder a questão. Na sentença 1, diz que os 3 estados da região sul apresentam relevo semelhante. Na 2, fala que o relevo da região sul é formado predominantemente por rochas sedimentares, exceto nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Na sentença 4, grande parte do relevo da região sul é dominada pela presença de planaltos, serras e chapadas. Na 8, diz que todos os planaltos do sul apresentam as mesmas estruturas rochosas formadas por rochas cristalinas. E na 16, fala que as áreas de planície da região sul, de acordo com o mapa, são formadas por rochas sedimentares, tá? Então, o mapa vai ajudar você a identificar qual dessas 5 sentenças estão corretas e a soma das corretas você vai colocar no quadradinho embaixo. Vamos para a questão 6, então. Na questão 6, tem um texto sobre o desmatamento. E aí diz assim: Mato Grosso continua sendo um dos estados que mais desmatam. O estado registra um aumento de 190% no desmatamento entre os meses de fevereiro e março deste ano, em 2016, em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, nos meses citados, foram derrubados 172 km² de áreas florestais, enquanto em 2015, no mesmo período, foram 60 km². O estado carrega ainda o peso de ser responsável por 81% do desmatamento registrado na Amazônia Legal. Na segunda colocação aparece o estado de Rondônia com 9%. Os números são do Sistema de Alerta do Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Apesar dos problemas ambientais relacionados à retirada da mata nativa, a extração de madeira e seu beneficiamento se destacam na economia da região centro-oeste. Marque a alternativa que identifica corretamente quais setores da economia essas atividades pertencem. Então, vamos lá. Nós temos o setor primário, secundário e terciário. A gente já estudou que o setor primário é aquele que extrai e trabalha com a matéria-prima. O setor secundário é o que faz a transformação da matéria-prima em produto, né? São as indústrias. E o setor terciário é o de comércio e serviços. E aí, a extração da madeira seria de qual setor? E o beneficiamento da madeira seria de qual setor? Na letra A, diz que a extração da madeira é do setor primário e o beneficiamento da madeira é do setor terciário. Na letra B, diz que tanto a extração quanto o beneficiamento da madeira são atividades do setor primário. Na letra C, diz que a extração de madeira é do setor primário e o beneficiamento da madeira é do setor secundário. Na letra D, fala que a extração de madeira é do setor secundário e o beneficiamento da madeira é do setor primário. E na letra E, fala que tanto a extração quanto o beneficiamento da madeira são atividades do setor secundário. Então, você vai marcar a resposta que representa corretamente a atividade econômica relacionada a eles. Na questão 7, fala assim: sobre a economia do Centro-Oeste, marque a alternativa que indica corretamente atividades mais praticadas em sua respectiva região. Então, a gente sabe que existem alguns estados na região Centro-Oeste e cada estado tem uma atividade econômica que mais se destaca. Dentre aqui as opções, apenas uma está correta. Na letra A, diz que o Distrito Federal tem como atividade mais praticada a construção civil e os serviços. Na letra B, diz que Mato Grosso as atividades é a mineração de ferro e manganês. Na letra C, diz que em Goiás o beneficiamento de madeira é mais importante. Na letra D, diz que em Mato Grosso do Sul a extração de ouro e diamante. E na letra E, diz que na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, são as agroindústrias. Então, uma dessas questões, dessas alternativas, está correta e você vai marcar. E aí, na questão 8, a gente tem um trecho retirado de
uma reportagem do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, e diz assim: em 2000, e aí tem uma lacuna para a gente saber, para a gente poder responder depois, cultivado na região 5,6 milhões de hectares, já representava 41% do total cultivado no Brasil, percentual que cresceu para cerca de 48,4% na safra de 2005, quando foram colhidos mais de 11,3 milhões de hectares, constituindo-se já na principal região produtora do Brasil. Área e percentual que praticamente se mantiveram em 2010. E aí a questão pede o seguinte: indique a alternativa que completa a lacuna do texto e que se refere ao cultivo agrícola que a região centro-oeste é a maior produtora nacional. Na letra A diz que se refere ao milho, que se destaca na região, pois é utilizado como insumo da nutrição do gado. Na letra B diz que o texto se refere à soja. Além disso, a região é a maior produtora de gado e se destaca na produção de milho. Na letra C diz que o texto destaca o arroz, que é um alimento que compõe a base da alimentação brasileira. Na letra D fala que o texto se refere ao feijão, necessário para suprir a alimentação da população dessa região, que verificou um grande crescimento após a construção de Brasília na década de 1960. E na letra E, diz que o texto destaca o algodão, cujas sementes adaptadas ao solo do cerrado são resistentes e garantem elevada produtividade. Nessa questão também, apenas uma alternativa está correta. A questão 9 é uma questão de verdadeiro ou falso. E aí a gente tem um texto também do BNDES sobre a questão, né, da agropecuária, e ele diz o seguinte: não obstante o avanço ocorrido nas 2 últimas décadas, o Centro-Oeste permanece com um baixíssimo grau de industrialização de sua economia, situando-se no último posto entre as 5 macro-regiões do país, tendo respondido em 2011 por cerca de 4% da produção industrial do Brasil, porcentagem muito inferior à participação da região do PIB nacional, 10%. De todo modo, ela vem crescendo, pois essa participação era apenas de 1,8% em 1990, de 1,1% em 1980 e de 0,8% em 1970. E aí a questão diz o seguinte: a respeito da atividade industrial da região centro-oeste, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. E aí a letra A diz que a produção industrial do centro-oeste é a menor entre as regiões brasileiras, sendo responsável apenas 4% do PIB do país. Essa informação ela está lá no texto que a gente acabou de ler. Então, para você analisar se ela é verdadeira ou falsa, você retorna ao texto e identifica, tá? Na letra B, diz que a atividade pecuária não tem relação com o crescimento da atividade industrial nessa região. Então, na letra B, fala que a pecuária não tem relação com o crescimento da atividade industrial na região. E aí, também essa informação a gente consegue retirar lá do texto. Na letra C, diz que a indústria é uma atividade que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região centro-oeste, representando a maior parcela da produção econômica da região. Então, na letra C, fala que a atividade industrial é alta e representa uma parcela grande da produção. Na letra D, diz que as agroindústrias são responsáveis pelo beneficiamento de produtos provenientes da agropecuária. E na letra E, diz que a indústria alimentícia em Goiás e a de beneficiamento de madeira em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são destaques na região. Então, analisando, você vai marcar verdadeiro ou falso, um para cada questão. E por último, a gente vai para a questão 10, que diz assim. A questão 10 diz assim: a região centro-oeste já passou por várias reconfigurações territoriais. Atualmente, ela é formada pelo Distrito Federal e outras 3 unidades federativas.
Indique quais são elas entre as alternativas a seguir. Essa é uma questão de múltipla escolha. Então, você vai marcar mais de uma alternativa. Quais são os três estados que fazem parte da região Centro-Oeste, além do Distrito Federal? Então, tem na letra A, Mato Grosso, na letra B, Rondônia, na letra C, Tocantins, na letra D, Goiás e na letra E, Mato Grosso do Sul. Vocês vão marcar 3 opções. Assim a gente encerra a prova. Desejo a todos uma boa prova.